Bom, pessoal, vamos para mais um bloco aqui, começando pela questão 21, questão da Cefaz Bahia. Conforme a Lei Complementar 87 de 96, nas operações com mercadoria, o local da operação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é mais uma questão em que ele pede local da operação. Vamos lá. Onde se encontra o titular do estabelecimento? Antes da ocorrência do fato gerador, seja ele público ou privado. Ele deu uma viajada legal aqui, né? Na verdade, o local da operação, para efeitos, né, de cobrança, é onde a mercadoria se encontre quando do momento da ocorrência do fato gerador. Então, aconteceu um fato gerador agora, né? O momento é agora, né? Está acontecendo o momento. Então, a mercadoria está ali, então ali vai ser o local da operação. E não antes da ocorrência do fato gerador. Outro erro aqui é que ele fala onde se encontra o titular do estabelecimento. O titular do estabelecimento pode estar em qualquer lugar. Isso não vai mudar em local da operação. O dono do estabelecimento está nas Maldivas de férias. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Então, falso. Onde a mercadoria se encontre quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal. As bancas adoram isso aqui, como eu já falei, e é o nosso gabarito. Onde se encontre quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal. É isso aí que eu falei, eu dei o exemplo do posto fiscal para vocês. O endereço do estabelecimento, indicado nos documentos de importação, como sendo o do adquirente da respectiva mercadoria, na hipótese de importação do exterior. A hipótese de importação do exterior vai ser o quê? O do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Eu vou olhar lá para o documento de importação. Se o documento de importação tiver um endereço, mas entregarem em outro. Vamos supor que erraram. Botaram que meu endereço é em São Paulo. Só que, na verdade, a mercadoria vai dar entrada física no meu estabelecimento em Goiás, por exemplo. Então, é onde ocorrer a entrada física. O do desembarque do produto, na hipótese petróleo, gás natural, peixe, molusco, capturado do mar territorial ou em rios e lagoas. Ele aumentou aqui, né? Ele colocou esse petróleo e gás natural. A regra vale para peixe, para molusco, né? Realmente vale. Crustáceos, que ele não colocou também, mas petróleo e gás natural não é o desembarque do produto, né? É onde se encontra no momento da ocorrência do fato gerador ou, né, se for um derivado de petróleo e combustível, tem as regras específicas. Letra E. O do estado onde o ouro, a prata, o ferro, o alumínio tenha sido extraído. Também aumentou aqui o rol, né? É onde o ouro tenha sido extraído quando não for a FIC, ativo financeiro, ou instrumento cambial. Então, prata, ferro, como é que vai ficar o local da prata, do ferro? Regra geral, né? Uma regra geral, normal. Onde ela está no momento da ocorrência do fato gerador? Aqui. Então vai ser aqui o local da operação. Gabarito letra B. Galera, essa questão aqui, tá? É uma questão que ela pede de acordo com a Lei Candir. E vai para aquela mesma situação da gasolina, tá? Eu não vou trocar aqui como eu fiz nas outras lá, que eu botei, o derivado de petróleo. Eu vou deixar da forma como tá, porque a própria questão pediu de acordo com a Lei 8796. Então, de acordo com a Lei Candir traz uma regra geral. Quando a questão não fala, né, a tributação lá da gasolina, beleza, a gente tem que levar para a Lei Complementar 192, que é uma tributação específica em operações com esse tipo de mercadoria. Agora, aqui, não, ele cita de acordo com a Lei Complementar 87. E a Lei Complementar 87 não tem nenhuma regra de monofasia. A regra é a regra geral, que é aquela, saiu gasolina, né, ou qualquer outro combustível derivado do petróleo de um estado para outro, não tem incidência.
Se for para comercializar ou para industrializar, também não tem incidência na entrada do outro estado. Se for para uso e consumo, tem incidência na entrada do outro estado. Então essa é a regra da Lei Candir. Tá? Então eu não vou mudar porque ele pede de acordo com a Lei Candir essa questão. E de acordo com a Lei Candir a gente vai usar essa regra para gasolina, para tudo quanto é combustível derivado de petróleo e energia elétrica. Tá beleza? Ah, na prática? Na prática não é mais assim. Porque por conta da Lei Complementar 192 de 2022. Então vamos lá. Uma distribuidora de combustível da Bahia vende gasolina para um posto de gasolina de Tocantinópolis que vai comercializar o produto e para uma empresa prestadora de serviço de transporte intramunicipal de Porto Nacional Tocantins, que vai utilizá-los nas suas prestações de serviço de transporte intramunicipais. De acordo com a Lei Candir, nas remessas que a distribuidora baiana fizer para essas duas empresas, a remetente. Vamos lá. Então, é uma distribuidora de combustível da Bahia, tá, que está mandando para o Tocantins, para um posto comercializar. Então, o posto vai comercializar. E para uma prestadora de serviço. Vou botar aqui uma transportadora municipal. Ou seja, ela pratica só fato tirador do ISS, intramunicipal. Qual é a diferença desses dois? Na saída da Bahia, a gente não tem incidência, né? E aí eu estou falando de acordo com a Lei Candir, né? Repito, não estou falando da Lei Complementar 192 da monofasia. Saindo da Bahia, não tem incidência do imposto, né? Aqui é Tocantins, tá? Esse lado aqui é Tocantins, esse lado aqui é Bahia. Não tem incidência do imposto. Então, aqui a Bahia não vai ficar com nada. Beleza? Então, não tem nada, tá? Então, assim, ó, recolher ICMS para o estado da Bahia já está falso. Ó, para o estado da Bahia também está falsa a letra B, tá? A letra C, aliás, A e C. No caso do posto de gasolina, tá, para ele comercializar, a gente não tem ICMS para o estado do Tocantins. A gente não tem ICMS para o estado do Tocantins. Por quê? Porque é para ele comercializar. Tá? Ele vai comercializar. Então lembra? Saída zerada, como é para comercializar, não tem na entrada também do Tocantins. Só vai ter na entrada para esse não contribuinte aqui, porque ele vai consumir, né, essa gasolina no transporte intramunicipal. Ele não é contribuinte do ICMS regular, mas ele vai ser contribuinte aqui eventual. Certo? Então, se é para comercializar, não tem incidência na entrada, mas se é para usar ou consumir, tem incidência na entrada, tudo para o estado do Tocantins. Então, letra A já está errado, né? Porque para a Bahia não fica nada. Letra B, não se debitará nem recolherá o ICMS para a Bahia. Para a Bahia, de fato, não tem nada, né? Mas, na qualidade de contribuinte, deverá debitar e recolher o imposto a favor dos cofres de Tocantins pela entrada de combustível nesse estado, relativamente à aquisição feita pelas duas empresas. Ora, né, na revenda do posto, nem ICMS tem para o Tocantins. Então, está errado. O ICMS que tem que ser recolhido é somente em relação ao combustível para consumo. Letra C, já vimos que está errado, né? Não tem ICMS para a Bahia. Letra D, não se debitará nem recolherá para o estado da Bahia. Perfeito. Mas o prestador de serviço de transporte entra na qualidade de contribuinte. Contribuinte o quê? Eventual. Ele é contribuinte eventual. Deverá pagar o imposto para o Tocantins pela entrada do combustível relativamente às aquisições feitas por ele. Ok. Né? Veja, se alguém perguntar para mim, essa transportadora é contribuinte do ICMS, sem ser nesse contexto, a transportadora, a prestadora de serviço de transporte intramunicipal é
contribuinte do ICMS? Eu vou falar que não, porque não é regular. Não tem a tatuagem, né, na testa, como eu sempre falo. Mas se a gente perguntar, nesse caso específico, ela é contribuinte? Sim, porque nesse caso específico, ela é uma contribuinte eventual. Então, ela tem que recolher o ICMS todo para o Estado. Ela tem que recolher o ICMS todo para o Estado do Tocantins. E letra E. Não se debitará e nem recolherá o ICMS para o Estado da Bahia. Perfeito. Nem os adquirentes tocantinenses deverão debitar ou recolher o imposto para o Tocantins pela entrada de gasolina. Falso, né? O posto realmente não recolhe, mas a transportadora tem que recolher, porque ela é contribuinte eventual. Gabarito letra D. 23, CLDF. Relativamente à mercadoria importada do exterior, por via marítima, com destino a importador domiciliado no DF e regularmente desembaraçada em repartição aduaneira localizada em estado litorâneo, a Lei Complementar 87 estabelece que se considera, então vamos lá, a mercadoria importada do exterior pelo mar para alguém no DF. Beleza? Só que foi desembaraçada, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aqui houve o desembaraço. Beleza. Ora, antes da gente analisar a questão em si, quais seriam as regras? Né? A regra é, olha, se a gente mora no DF e eu estou importando pelo Rio de Janeiro, o local da operação vai ser o DF. Vai ser no DF, no meu estabelecimento ou no domicílio, que é onde ocorrer a entrada física. O momento vai ser no desembaraço ou na entrega da mercadoria, caso ocorra antes. Essas são as regras. Vamos procurar nas alternativas algo que fale sobre isso. Considera ocorrido o fato tirador do imposto incidente na operação de importação, então que é o momento, relativamente àquela mercadoria, no momento de sua entrada no território do Distrito Federal. Falso, o momento é o do desembaraço, não é a entrada lá no DF. B. Considera-se ocorrido o fato tirador do imposto na importação no momento da sua aquisição em licitação pública. São momentos distintos, tá, gente? Nesse caso, houve a importação regular. Então, o momento é o desembaraço. Se a mercadoria foi apreendida ou foi abandonada, aí vai ter outra coisa, outro tipo de momento, que é o momento da arrematação. Então, o momento da importação é o momento da importação, que é o desembaraço. O momento da licitação é o da arrematação, que é outro assunto. Então, ele misturou os dois aqui. Falso. Sempre que posteriormente ao desembaraço regular ela for apreendida. Se teve o desembaraço regular, o momento da importação é o desembaraço. C. Como local da operação para os efeitos de cobrança do imposto, então considera-se como local da operação na importação e definição do estabelecimento responsável, aquele em que se localiza a repartição aduaneira. As bancas adoram isso. As bancas adoram isso. Aquele em que se localiza a repartição aduaneira. E onde está a repartição aduaneira não interessa. Vai interessar onde ocorrer a entrada física. Então a letra C aqui é falsa também. Letra D. Considera-se ocorrido o fato tirador do imposto, incidente na operação de importação, relativamente àquela mercadoria, no momento de sua saída do estado litorâneo. Então, ele importou pelo Rio de Janeiro. Quando sair do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, né, vai ter o local da operação, né, vai ter o momento da ocorrência do fato tirador. Isso aqui está falso. E letra E. Considera-se como local, para efeito de cobrança, né, e definição do estabelecimento responsável, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido. Quem está comprando, domicílio de quem está comprando, quando ele não tem um estabelecimento. É onde ocorreu a entrada física, gabarito letra E. Vamos para 24. Cefaz Maranhão, FCC 2016. Marcos, analista tributário de uma empresa comercial localizada em Alcântara, está analisando o custo tributário de alguns negócios que a empresa pretende realizar. Beleza? Mais uma vez, mais uma vez,
Aí pra você contando uma historinha, né? Verificando a Lei Complementar 87, constatou-se que o ICMS não incide, ele quer uma não incidência, sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior por pessoa física que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade dessa entrada. Então, não incide sobre a entrada de importado do exterior por pessoa física. Claro que incide. Se não for contribuinte habitual, incide qualquer que seja a sua finalidade. Então, falso, né? A gente já viu, importou, se lascou. Ele está falando que não incide se ele não for contribuinte habitual, o que é uma inverdade. B. Nas operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Então, não incide nas operações que decorra a transferência de propriedade. Isso aqui a gente já viu também em questões anteriores, né? Eu falei, tem o de mulher aqui, ele vai vender para outra pessoa o estabelecimento, o mercado dele. O mercado vai continuar lá, vai continuar a mesma inscrição estadual. O que vai mudar é o quê? É a composição da sociedade ou do dono daquela empresa ali. Então, a empresa continua sendo dono das mercadorias que estão ali, dona das mercadorias. O que vai mudar é o dono do estabelecimento. Então, não incidência clássica aqui também. Nas operações de arrendamento mercantil, inclusive na hipótese de venda do bem arrendado ao arrendatário. Falso, né? Operação de arrendamento mercantil, leasing, realmente não tem a incidência do imposto. A gente já viu lá, sai de um para outro por inadimplemento, blá blá blá. Agora, na alienação fiduciária, desculpa, pensei uma coisa, falei outra. No arrendamento mercantil, a gente não tem a incidência naquelas prestações que estão sendo pagas ali mensalmente, por exemplo, né? O que a gente vai ter a incidência caso haja a venda do bem arrendado ao arrendatário. Aí descaracteriza essa operação de leasing e a gente passa a ter uma compra e venda, uma transferência jurídica da mercadoria. Então, inclusive na hipótese de venda, não. Né? Não incide no arrendamento mercantil, exceto na hipótese de venda do bem arrendado ao arrendatário. Letra D, não incide nas prestações onerosas de serviço de comunicação. Olha, onerosa incide, né? Por meio de TV a cabo, internet, falso. E letra E, nas operações de saída ou entrada no território destinatário de petróleo, energia elétrica e gás natural veicular ou doméstico, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Então, ó, na saída ou na entrada. Na saída não incide, realmente. Tá? Agora, ele botou gás natural veicular e doméstico. Então, já errou aqui. E está falando que não incide na entrada para uso ou consumo, ok, né? Para comercialização ou industrialização. Então, o que ele aumentou aqui foi esse gás natural veicular ou doméstico. Então, ele aumentou na entrada. A gente não tem essa incidência aqui, a não ser que tenha o default, mas o erro maior aqui está na saída. Né? Na saída, a gente não tem incidência por imunidade constitucional falsa. A letra E, o gabarito ficou letra B, está 24. 25. Juiz Estadual de Alagoas. De acordo com o disposto na Lei Complementar 87 e na Lei Complementar 116, o ICMS. A. Não incide por expressa determinação constitucional sobre a prestação de serviço de transporte com início em Maceió e término em Brasília, pois o Distrito Federal não é um estado federado, nem é tampouco dividido em municípios. Tudo bem que o DF não é dividido em municípios, mas o DF ele é considerado um estado para fim de ICMS. Ele acumula a competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Dos estados e dos municípios, desculpa. O DF, ele concentra, né, acumula essa competência. Então, ele é tratado como se um estado fosse. Tá? Então, saiu transporte interestadual de Alagoas para o DF, incidência do imposto do ICMS. Letra B. Incide sobre a prestação de serviços de comunicação por qualquer meio,
inclusive a geração, a emissão, recepção, transmissão e a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então, o ICMS incide sobre a prestação de serviço de comunicação. Bom, gente, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Toda vez que você vira uma questão que fala de prestação de serviço de comunicação, procure pela onerosidade, tá? Aqui teria que ter uma onerosidade. Mas muitas vezes se fala, olha, prestação de serviço de comunicação, prestação de serviço de comunicação. Então, o que eu faria aqui nessa questão? Eu colocaria um ponto de interrogação na letra B para ver se tem alguma mais completa. Porque você falar que incide sobre a prestação de serviço de comunicação, está correto, né? Teoricamente está correto. Eu digo, depende de como você fala. É sempre questão objetiva é assim, né? É meio complicado. Que não é oral, tal, para você explicar, olha, não, peraí, a comunicação se for onerosa, sim, se for não onerosa, não. Mas como ele está falando assim de uma maneira genérica, talvez algumas bancas aceitariam isso aqui como resposta, tá? Mas a gente precisa analisar as outras. Sempre que acontece isso, eu sugiro que você fique com o pé atrás e coloque, se tiver dúvida, coloca falsa. Se tiver dúvida que eu digo, se cair assim num verdadeiro ou falso, por exemplo, eu colocaria falso daqui. Mas tem que ver se não foi uma questão mal escrita, alguma coisa que faltou. Então eu prefiro deixar ele de lado e vou para as outras alternativas. Não incide sobre a entrada no território do estado alagoano de lubrificantes e combustíveis líquidos derivados do petróleo. Então não incide sobre a entrada no território alagoano de lubrificantes e combustíveis líquidos derivados do petróleo adquiridos em operação interestadual por empresa localizada em Marechal Deodoro para uso e consumo. Se é para uso e consumo, incide, né? Falso aqui. Operação interestadual com essas mercadorias que seja para uso e consumo, incidência na entrada. Letra D. Incide sobre a prestação de serviço de organização de festas, buffet, e sobre o fornecimento de alimentação e bebidas nelas servidas. Bom, aqui a gente tem organização de festa e sobre o fornecimento de alimentação e bebida nelas serviços. A gente tem um M mais S. Tá? Incide sobre a prestação de serviços, sobre esse serviço aqui, não vai incidir. Tá? O serviço de buffet não vai sofrer incidência do ICMS. O que a gente tem de incidência do ICMS é o serviço sendo tributado pelo ISS e a mercadoria servida nesse buffet pelo ICMS. Então, sobre o fornecimento de alimentação e bebida do buffet, ok, ICMS. Mas sobre a organização em si, sobre o serviço, ISS. E a letra E incide sobre a entrada de bem importado do exterior por pessoa física não contribuinte habitual do imposto. Então, incide sobre a entrada de bem importado do exterior por pessoa física não contribuinte habitual do imposto para seu uso e consumo. Importou, se lascou, é a única que está correta. Ó. Essa daqui, então, faltou realmente a onerosidade. Faltou a onerosidade aqui, por isso a gente não marca essa daqui. Por quê? Porque aqui está muito certo. Importou, se lascou, incide ICMS sobre a importação por pessoa física, independentemente da sua habitualidade para uso, consumo, o que quer que seja, incidência do imposto, gabarito, letra E. 26. Celesc. A respeito dos conhecimentos sobre o ICMS, previsto na Lei Complementar 87, é correto afirmar. Vamos lá. O ICMS não incide sobre a energia elétrica, pois ela não é considerada mercadoria. Falso, né? A gente já viu aqui, falou pra caramba, que o ICMS, a mercadoria é considerada, a energia elétrica é considerada mercadoria para fins de ICMS. Inclusive eu falei, né? Bote o dedo na tomada que você vai ver. A gente não vê energia e tal, mas se botar acender a luz ou botar o dedo na tomada, você consegue ver que tem ICMS ali. Letra B. Não há incidência de ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas
a clientes em bares e restaurantes, pois não há circulação de mercadoria. Há circulação de mercadoria, sim. Não há saída física, realmente. Né? Saída física, de fato, não tem. Tá? Por quê? Vai sair na tua barriga, né? Vai ter o fornecimento de alimentação e bebida lá, você vai comer e vai sair lá na sua barriga. Mas não tem uma saída, como eu digo, igual uma mercadoria. Você comprou essa caneta, eu vou e mando para você. Não. Você vai lá consumir, né, essa bebida, essa alimentação. Mas isso não faz com que a gente deixe de ter a circulação da mercadoria e por isso a gente tem incidência do ICMS. Um barco de pesca de Porto Alegre capturou um cardume de sardinhas em águas do estado de São Paulo. Ao retornar o barco, desembarcou os peixes no porto de Rio Grande. Nesse caso, o ICMS relativo aos pescados é devido ao estado de São Paulo. Então vamos lá. Um barco de pesca de Porto Belo, Santa Catarina. Captura em águas de São Paulo. Interessa? Não interessa. Interessa o quê? Onde ele vai desembarcar, que é no Rio Grande do Sul. Então o ICMS vai para o estado do Rio Grande do Sul. Certo? Falsa. Ele fala aqui que é para São Paulo. Não. Interessa onde capturou. Expliquei para vocês já. Letra D. É contribuinte de ICMS a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. É contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, importe mercadoria do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Não há erro, né? Aqui não há erro. Importou, se lascou, mais uma vez. Independentemente de finalidade, independentemente de habitualidade, independentemente de intuito comercial, independentemente de ser pessoa física ou jurídica. E letra E. Uma alternativa que a gente já até viu lá na aula 0, né? O montante do IPI integra a base de cálculo do ICMS na venda de indústria de Pernambuco, contribuinte, para estabelecimento em Santa Catarina, contribuinte, para comercialização. Então o IPI entra na base de cálculo do ICMS quando? Para entrar é a regra geral, mas para sair tem que ter exceções. Os 3 requisitos, né? Tem que ser 2 contribuintes, né? Tem que ser entre contribuintes do ICMS, tem que ser fato gerador dos 2 impostos, do ICMS e do IPI, e tem que ser para comercialização ou para industrialização. Tem que ser os 3 requisitos sendo atendidos. Então vamos lá. Ele fala que é uma venda de uma indústria, que é contribuinte do ICMS, para uma comercial que é contribuinte também. Então, opa, o primeiro requisito aqui, ok, entre 2 contribuintes. Então, se os 3 acontecerem, não entra na base de cálculo. É fato gerador dos 2 impostos? Sim, né? Porque eu estou falando, se eu estou discutindo se o IPI entra na base de cálculo do ICMS ou não, é porque existe IPI e ICMS. Senão não faria sentido. Ah, não tem incidência do IPI. Então, claro que ele não entra na base de cálculo do ICMS. Então, sim, isso aqui sempre vai dar ok. É para comercialização ou para industrialização? Sim, para comercialização. Então, os 3 requisitos foram satisfeitos. Se os 3 foram satisfeitos, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS. Ele fala aqui que entra, integra, falso, gabarito mesmo é letra D dessa questão 26. Vamos para a 27. Vamos lá. Uma questão para administrador Mato Grosso do Sul, 2018. Não é da área fiscal, mas a gente pega tudo que a gente vê pela frente. Já vimos até, né, para juiz aí. O ICMS incide sobre, vírgula, exceto. Questão ruim, né? IDECAN traz umas questões que, pelo amor de Deus. O ICMS incide sobre, vírgula, exceto. Ou seja, ele quer um caso aí em que a gente não tem incidência do ICMS. Tá? Vamos procurar.
Prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. Incidência, que é um RI, uma hipótese de incidência. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária do município. Se não está na competência, ICMS. Pega tudo, né? Então aqui a gente tem uma hipótese de incidência também. C. Operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive fornecimento. Verdadeiro também, hipótese de incidência, né? Uma circulação de mercadoria, fornecimento de alimentação. Operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, não tem incidência, inclusive lubrificantes, combustível líquido e derivados, quando destinados à industrialização ou comercialização. Aqui a gente não tem uma incidência, nem na saída e nem aqui na entrada. Por quê? Porque é para comercialização ou industrialização. Gente, atenção a isso aqui, eu sei que eu já falei 1000 vezes, é que eu sempre lembro, né, dos cursos que eu faço, das mentorias, né, que eu faço. Inclusive, estou pensando aí em lançar mentoria para todos os estados, né, Lei Candia, Lei Complementar 24 e tal, com exercício inédito, encontro, tira dúvida, a gente tá vendo aí. Mas eu percebo nesses cursos, como a gente tem um contato maior, né, os alunos mandam resposta pra gente, perguntas, dúvidas no Telegram, e mais do que isso, como a gente tem as discursivas, em que o aluno escreve lá pra gente, tá? A gente vê alguns erros muito comuns, erros que são assim, de muita gente, erros de muita gente. E, né, dentre esses erros, está essa não incidência aqui na energia elétrica, na saída interestadual. Porque muita gente acha que isso também vale para a operação interna. Na operação interna, imagine, tudo dentro do Rio Grande do Norte. Tá? Tudo dentro do Rio Grande do Norte. Sai uma mercadoria, uma energia elétrica, de uma concessionária no Rio Grande do Norte, Natal, por exemplo, para uma casa em Mossoró. Os dois estão no Rio Grande do Norte. Aí a gente tem que analisar se é para uso e consumo, né? Se não é, se é para industrialização, para comercialização. Não tem que analisar, porque isso é uma operação interna. Quem é contribuinte? Quem está recebendo? Não. É quem está praticando o fato tirador, que é a concessionária nesse caso. É uma circulação interna, normal. O que a gente analisa se é para comercialização ou industrialização é numa operação interestadual e somente com energia elétrica e petróleo. Tá? Não é para qualquer caso. Ah, saiu feijão de São Paulo indo para Minas. Deixa eu analisar aqui se é para comercialização ou para industrialização. Não, não tem que fazer esse tipo de análise, tá? Nesse caso. Atenção a isso. Então, o nosso gabarito é letra D, porque aqui é falso, né? Não tem incidência. Prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive recepção, né? Emissão, transmissão. Incidência também. Então ele queria um caso que era não incidência. 27, gabarito, letra D. 28, assistente pré-sal, FUNRIO. Conforme a Lei Complementar 87, não há incidência do ICMS nos seguintes casos, exceto. Então ele quer um caso de incidência. Ele fala, olha, não há incidência a não ser em um caso aqui, ou seja, tem um caso aqui que tem incidência. Vamos ver se a gente encontra, né? As operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Operação com livro, jornal, periódico, a gente sabe que é uma não incidência clássica, né? Imunidade cultural. Então, aqui não tem mistério. Ele quer, aqui é NI. Ele quer uma RI. B. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados. Então, operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias,
inclusive produtos primários. Ele está fazendo o quê? Uma exportação. Se é uma exportação, também temos uma imunidade clássica, não incidência. Letra B. Letra C. Olha de novo, eles sempre cobram esse dispositivo, sempre. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes, combustível líquido gasoso e derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Se é destinado à industrialização ou comercialização, sai zerado e entra no outro estado zerado também. Aqui é NI também. Ele quer uma incidência, lembrando, né? Operações com ouro, quando definido em lei, como AFIC, ativo financeiro ou instrumento cambial. Se está definido em lei como AFIC, não tem incidência também, NI. Letra E, prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, recepção, transmissão, ampliação e por aí vai. Incidência clássica também, né? Aqui é incidência clássica. Se é a prestação onerosa de comunicação, esse é o nosso gabarito. FUNRIO também, assistente pré-sal, 2017. Não é considerado local da operação ou prestação para os efeitos da cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável em se tratando de mercadoria ou bem o seguinte: não é considerado local da operação ou da prestação em se tratando de mercadoria ou bem o seguinte. Ou seja, ele tem vários locais da operação da prestação aqui, nos próximos, mas fala que um não é o local. Um está errado. Vamos ver. O do estabelecimento onde se encontra e no momento da ocorrência do fato tirador, aqui é a regra geral, né? Onde ele se encontrar, verdadeiro, né? Isso aqui a gente também já bateu muito na tecla. Claro que as questões vão até repetindo demais, né? A mercadoria está aqui. O momento da ocorrência do fato tirador aconteceu. Então, aqui vai ser o local da operação, porque ela estava ali. Letra B. O do estado, olha aqui de novo. O do estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive o consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes, combustíveis derivados, quando destinados à comercialização. Olha, se é destinado à comercialização ou à industrialização, o local não vai existir. Esse local vai existir, somente vai ser o estado do adquirente, né? Somente quando for para uso ou consumo. Então, esse estado não está previsto, esse local não está previsto na Lei Candir, porque nem incidência do imposto a gente vai ter. Gabarito letra B, esse está errado. Letra C, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física quando importado do exterior. Ok, né? Importação, onde ocorrer a entrada física. O domicílio do adquirente, quando não... o domicílio do adquirente, quando não estabelecido, quando importado do exterior. Importou, não tem estabelecimento, ó. Então vai ser o domicílio do adquirente. Letra E, aquele onde seja realizada a licitação, no caso, a arrematação de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendidos ou abandonados. Então aqui, sempre lembrar que não é o local onde foi apreendido, não é o local onde foi encontrado, onde foi abandonado, é onde se realizará a licitação. Então aqui também está verdadeiro, gabarito letra B. 30. CLDF adaptada. Para fins de determinação do aspecto temporal da incidência do ICMS, tendo em vista o disposto na lei distrital lá, né, do DF, as normas atinentes ao fato tirador estabelecem que ele ocorre. Gente, só lembrando, né, é óbvio que a gente não vai pegar e estudar essa lei do Distrito Federal, a não ser que você esteja estudando para o DF. Como aqui é uma aula que serve para todos os estados, né? Essa parte do curso serve para todos os estados, obviamente a gente vai ter questões que a gente vai pegar de outras legislações para colocar mais aqui. E obviamente também que toda vez que eu fizer isso é porque ela fala a mesma coisa que a Lei Candir, claro.
Não quero que você responda aqui de acordo com a lei distrital. Não quero isso. Quero que você responda de acordo com a lei Candir, óbvio. Tá? Então, não se emocionem com isso aqui. Aliás, né? É porque eu vou até trocar aqui, tá? Já que é uma questão que eu já adaptei, também vou trocar, porque às vezes eu falo, não é possível, porque o pessoal vai entender e tal, mas às vezes o fórum depois bomba lá. Pô, mas essa é uma lei que a gente não precisa estudar, não sei o quê, aí eu tenho que explicar de novo. Então é melhor botar aqui, né? Ó, já boto aqui, Lei Candir, pronto, aí não tem qualquer tipo de problema, não dá para ter problema, tá? Mas repito, não vai mudar em nada isso aí que eu alterei. Por quê? Se fosse responder de acordo com a lei do Distrito Federal, ia ser a mesma coisa, porque eu já adaptei a questão. Mas vamos lá. O fato gerador ocorre. Tratando-se de mercadoria depositada em armazém geral, localizada no DF, no momento da transmissão da propriedade. Perfeito, né? Transmissão da propriedade. Se tem lá uma mercadoria que está armazenada no armazém geral no DF, eu chego para você e falo assim, olha, quer aquela mercadoria? Quer comprar? Você fala, quero. Beleza, me pagou, ela é sua. Está tendo uma transmissão da propriedade, mas a mercadoria fica parada lá no armazém geral. Não há circulação física, mas houve a troca de titularidade. Isso já é o suficiente. Isso é o que importa, na verdade, para a incidência do imposto. Então, sim, não precisa da saída física, basta a transferência da propriedade. E o momento da própria transferência. Letra B. Então, esse aqui já é o gabarito, né? Letra B. Tratando-se de operação de importação, no momento do desembarque da mercadoria. Olha aí, ó, mesma coisa. Momento na importação é o do desembaraço, então é o desembarque. Ou pode ser até da entrega da mercadoria, caso ocorra antes. Letra C. Tratando-se de licitação particular no momento da consagração do lance vendedor. Não, né? É o momento da licitação pública, é na arrematação. Aí se for um leilão particular da Rocha, eu não posso fazer eu tenho uma empresa, vou fazer um leilão aqui, boto lá no eBay, boto lá em alguma coisa. Você vai para a regra geral. Qual é a regra geral? Saída do estabelecimento. Tá? Houve a saída do estabelecimento ou a transmissão da propriedade. Se não tiver saída, vai ser o momento da ocorrência do fato gerador. Aquela regra específica da arrematação é para quando ocorrer licitação pública. Tá? No caso de licitação, se eu quiser vender minhas mercadorias lá e eu tiver habitualidade nisso e tiver incidência no imposto, vai ser no momento da saída ou da transmissão da propriedade. Então, falso também. Na hipótese de prestação de serviço de transporte interestadual ou internacional no momento da saída do veículo do Distrito Federal. Falso, né? Prestação de serviço de transporte internacional, está saindo do Distrito Federal e indo para outro país, exportação de serviço. Então a gente não tem momento para isso, não tem incidência. Se for uma importação de serviço, é no ato final do serviço de transporte, gabarito letra A. Bom, vamos dividir esse bloco aqui, tá? Para não ficar, né, que a gente falou, para não ficar tão grande. Até porque agora a gente vai entrar em umas questões mais recentes aí, 2022, 2023, tem bastante coisa aí interessante pra gente. Eu prefiro fazer num bloco, um bloco ou alguns blocos separados, tá? Vai depender do tamanho. Então vamos lá, no próximo bloco a gente continua com a questão 31.